O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs e queridos irmãos presentes aqui no santuário e aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré e pela Rádio Web, nós estamos, e é sempre bom lembrar, nós estamos em um mês em que toda a igreja volta a sua atenção para a palavra, o mês da Bíblia. E nós não poderemos ser verdadeiros cristãos se nós não valorizarmos esse livro que é fundamental para o nosso entendimento, para que nós compreendamos por onde seguir. Hoje nós temos dois exemplos bem claros do quanto é exigente o caminho que o Senhor nos chama a percorrer. A primeira leitura que nós escutamos, tirada da carta do apóstolo Paulo, é um convite da carta de São Paulo aos Colossenses. É um convite a mudar completamente de vida. E ninguém pode dizer que é cristão se não mudar as suas atitudes. Nós podemos até fingir, mas o Senhor, que conhece o mais profundo de nós, saberá quais são as nossas intenções. O apóstolo Paulo coloca aí uma lista de coisas que nós devemos superar quando nos aproximamos de Cristo e nos propomos a segui-lo. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que é idolatria. E mais adiante ele continua dizendo: então vocês que se revestiram de Cristo, vocês que são uma nova criatura, devem abandonar a ira, a irritação, a maldade, a blasfêmia, as palavras indecentes que saem dos vossos lábios. E ainda mais, não mintais uns aos outros. Essas situações esses defeitos que Jesus vai colocando, que o apóstolo Paulo vai colocando aqui, já são apresentados por Jesus quando ele nos exige uma maneira diferente de agir. Quando ele fala no Evangelho de hoje: cuidado quando vocês forem elogiados, porque era assim que os antepassados deles elogiavam os falsos profetas. O que é um falso profeta? O falso profeta é aquele que fala o que a pessoa errada quer ouvir.
A pessoa que se encontra no erro, no pecado, que não está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, quando encontra um falso profeta que lhe dá razão, então pronto. Aí ele acha tudo o que queria. Por quê? Porque ele vai ouvir só aquilo que quer. Enquanto que Jesus Cristo e aqueles que seguem Jesus são capazes de denunciar o que está errado. E quando alguém denuncia o que está errado, é perseguido, é maltratado, é jogado fora. Por quê? Porque fala a verdade. A Bíblia apresenta aí uma quantidade de situações que comprovam isso. Pegando um exemplo bem próximo, João Batista. João Batista foi aprisionado por Herodes porque denunciava a situação imoral que Herodes vivia. Herodíades, que era a mulher de Filipe, irmão de Herodes, odiava João. Por quê? Porque João dizia a verdade. E para aumentar ainda mais e colocar no máximo que nós pudermos esse exemplo, aí nós apresentamos Jesus Cristo. Porque o que levou os judeus a fazerem o que fizeram com Jesus, também a maneira como Jesus coloca as coisas às claras. Não disfarça, não muda as palavras, mas diz tal como deve ser. Ai de vós, quando vos elogiarem, porque eram assim que tratavam os falsos profetas. E antes disso, bem-aventurados os pobres, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que são desprezados e colocados à margem da sociedade. Eu não sei a impressão que dá, mas para mim é sempre impressionante quando eu olho alguém que dorme numa calçada, que não tem um teto para dormir. Sem entrar nos pormenores, sem procurar saber o porquê que aquela pessoa chegou até aquele ponto, mas a gente não pode ficar indiferente. Por mais que a gente não tenha os meios para mudar aquela realidade, por mais que a gente não saiba o que fazer para transformar aquilo, mas eu acho muito desumano quem olha e vira a vista por outro lado e faz de conta que não viu. Porque aí nós nos tornamos indiferentes, e a indiferença não é do cristão. O cristão não pode ser indiferente nunca. Por mais que eu naquele momento não tenha os meios para mudar aquela realidade, eu não posso fingir que não vi. Porque o fato de fingir não ver só aumenta ainda mais a situação de maldade que nós encontramos na sociedade de hoje. E a maldade também é fruto da indiferença, do não preocupar-se com o outro. Queridas irmãs, queridos irmãos, procuremos meditar sobre essas coisas. Para quê? Porque é a palavra de Deus nos direcionando. Não percamos a oportunidade de mudar as nossas atitudes, de melhorar a nossa maneira de agir. Nós cristãos, por natureza, somos sempre agitados, não podemos nos conformar. Nós estamos sempre querendo algo mais. E algo mais em que sentido? Algo mais no sentido religioso, no sentido humano. Queremos crescer na fé, queremos crescer na nossa maneira de viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser conformados de maneira alguma. Meditemos sobre essas coisas e façamos da Sagrada Escritura a nossa direção segura, nossa constituição, onde nós vamos para aprender tudo aquilo que nós precisamos para não nos conformarmos com a situação que nos circunda. Pensemos hoje, nesse início de dia, procuremos durante todo o dia refletir sobre essa mensagem maravilhosa que a palavra de Deus nos deixa hoje. Não vos conformeis com a situação, não vos adapteis a isso. Por quê? Porque quando a gente começa a dizer não é normal, é perigoso, né? Em todos os sentidos. Eu vejo aqui na palavra que nós acabamos de ler, por exemplo, no que diz o apóstolo Paulo, o cuidado com as imoralidades, com as palavras sujas. E eu vou numa coisa muito banal que é do dia a dia. Hoje, para muita pessoa até que frequenta a igreja, dizer palavrão se tornou a coisa mais comum do mundo.
Enquanto que o discípulo de Jesus mede as palavras. Ele tem uma delicadeza no falar. Por mais que esteja irritado, por mais que esteja ali cheio de raiva naquele momento, ele tem que medir as palavras. Essa banalização das palavras, dos palavrões, é uma das ruínas do nosso tempo. Por quê? Porque a gente percebe que os inocentes que não compreendem nem o que falam, já pronunciam essas palavras feias. E isso vai deformando a alma de uma maneira que quando chegam à idade adulta, já estão estragados, e muito estragados. Por quê? Porque foram doutrinados dessa maneira, uma doutrinação para o mal. Tem pessoas, às vezes, que até nos ambientes religiosos a gente observa, dentro de pastorais, dentro da igreja, que gostam muito e se deleitam em contar piadas e falar coisas obscenas. Não é do cristão. E isso não é falso moralismo, isso é respeito pelo próximo. É respeitar o próximo e, acima de tudo, ter consciência do seu papel na sociedade. Nós somos diferentes dos outros, não porque somos melhores, mas porque temos uma responsabilidade a mais. E a nossa responsabilidade é o quê? É transparecer diante da sociedade que nós somos discípulos de Cristo. A nossa maneira tem que ser diferente. Pensemos sobre tudo isso e façamos da nossa vida um reflexo, uma transparência daquilo que deve conquistar a sociedade. Sejamos cristãos de verdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.